Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos fazer boas reflexões em torno dos estudos de hoje. E o estudo de hoje é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, que explora a temática sobre Deus, né? O conceito de Deus. Nós já vimos a existência de Deus, já falamos sobre a natureza divina, falamos sobre a providência, e para encerrar esse capítulo, nós vamos trazer, então, um artigo de Kardec, e ele vai aprimorar. Ele primeiro desenvolve na Revista Espírita, em maio de 1866. Vamos compartilhar aqui a tela. Como a gente tem o costume de sempre fazer uma introdução, antes de iniciar normalmente os nossos estudos, deixa eu trazer aqui, então, a Revista Espírita. Está aqui, ó. Revista Espírita, maio de 1866, né? A Visão de Deus. Convenhamos que um texto, para ser publicado numa revista como a Revista Espírita, ele tem que ter uma característica adequada para esse público, né? E para escrever no livro A Gênese, ele vai adequar para falar de uma forma mais ampla, mais filosófica, mais, né, explorando mais esses aspectos. Porém, o conteúdo, o fundo é o mesmo, não muda nada, né? Aqui ele não coloca numeração, ele faz um texto corrido, né? O tradutor, inclusive, teve o trabalho de indicar aqui, né, numa nota de rodapé, para a gente ver a Gênesis, no capítulo 2, item de 31 a 37, que é exatamente a Gênesis que a gente vai entrar agora. Quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Aí, então, a gente percebe que realmente é necessário o conhecimento do Livro dos Espíritos. Por quê? Por que é importante essa temática aqui? Porque o Kardec ele vai estar abordando sobre por que a gente vê Deus ou não vê Deus. Quais são os espíritos que conseguem ter essa visão de Deus, né? E ele vai falar exatamente sobre o grau evolutivo que cada um de nós está, dos espíritos. Então, como é que a gente percebe, como é que a gente sente, né? E isso tudo é explorado aqui no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente vai lá para a pergunta 244, os espíritos veem a Deus, só os espíritos superiores o veem e o compreendem, os inferiores o sentem e o adivinham. Tá? Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazer. Vós mesmos não tendes pressentimentos, que são como aviso secreto, para fazer dizer ou não, isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior. Conosco quem?
quem está dando a resposta, né? Que são os espíritos superiores. Então, o mesmo acontece com esses espíritos superiores, só que num grau superior. Pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. E aqui tem todo o desenvolvimento, né? A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. A visão dos espíritos é circunscrita, como a dos seres corpóreos? Não. Ela reside neles por inteiro. Ou seja, quando ele fala circunscrita, nos seres corpóreos, ou seja, a gente só consegue enxergar através dos olhos, né? Então, se a gente ouve um barulho e quer saber o que é, a gente tem que virar a cabeça para poder focalizar com o nosso... É isso que ele está perguntando, se a visão dos espíritos é circunscrita, né? Se está localizada, né? Não. Né? Por quê? Porque eles enxergam, né? A visão deles é por inteiro, né? Para que fique mais claro a questão da visão espiritual e visão material, nós preparamos esse material aqui que vamos compartilhar com vocês. Então vamos lá. Allan Kardec diferencia a percepção do encarnado e da percepção do espírito, empregando o termo visão para ambos, mas com um sentido completamente diferente. 1. Visão material ou corpórea. A visão material é a percepção realizada através dos órgãos físicos do corpo, os olhos. Esta visão é limitada e circunscrita, está restrita ao órgão correspondente e depende da luz exterior. Obstruída, é bloqueada por corpos opacos ou pela escuridão. A matéria densa e os sentidos corporais, como os olhos, são considerados grosseiros e insuficientes para as percepções espirituais. 2. Visão espiritual ou vista psíquica. A visão espiritual é a capacidade de perceber que pertence à alma ou espírito e que se manifesta por meio do perispírito. Ela é frequentemente referida como dupla vista ou o sentido espiritual, o sexto sentido. Esta visão é caracterizada por ser inerente ao ser. A faculdade de ver reside no próprio espírito. O espírito vê, ouve e sente com todo o seu ser. Independente da matéria, não depende da luz exterior, do sol, né? E nada a obscurece. Para ela, não há escuridão nem obstáculos materiais, como corpos opacos, pois ela penetra a matéria. Generalizada. As percepções não são recebidas por canais circunscritos, órgãos localizados, mas chegam ao espírito diretamente. Essa visão se desenvolve à medida que o espírito se purifica e se desmaterializa, pois a densidade relativa do perispírito nos espíritos inferiores atua como uma espécie de névoa que enfraquece sua vista espiritual. Mas a grande questão é, por que Kardec usou o termo visão? Porque nós já ouvimos muitas pessoas debaterem e afirmarem que Kardec se equivocou quando ele fala que o espírito vê Deus, porque ver é uma coisa material. E é o que a gente está querendo aqui deixar bem claro, que ele usa o mesmo termo, né, para duas coisas diferentes, porque nos falta, como dizem muitas vezes os espíritos, nos faltam
palavras adequadas. Então, a grande questão, por que Kardec usou o termo visão? Kardec e os espíritos superiores utilizaram a palavra visão e termos como vista e ver para descrever a percepção do espírito desencarnado ou do encarnado em estado de emancipação, como no sonambulismo ou dupla vista, devido à limitação da linguagem humana, que acabamos de comentar, né? Então, primeiro, analogia necessária. O homem encarnado carece de um sentido para a compreensão das coisas espirituais, sendo comparado a um cego de nascença em relação aos efeitos da luz e cores. Segundo, linguagem inadequada. Como o espírito não pode explicar a sua maneira de perceber em termos que a língua humana possa expressar claramente, ele precisa recorrer a figuras e comparações que tomamos pela realidade. O termo visão serve como uma comparação, embora imperfeita, para dar uma ideia da faculdade. Para o leigo, a confusão se desfaz ao entender que Kardec usa visão ou vista não no sentido de usar o olho, mas sim como o atributo de percepção do ser inteligente. O espírito vê por si mesmo, sem o auxílio dos olhos. Se a alma estivesse confinada ao corpo, a luz material só lhe alcançaria por um pequeno orifício, mas no estado de espírito livre, o horizonte visual se estende por completo. Chamar isso de, entre aspas, visão, é a maneira mais simples de traduzir o conceito de percepção total para o vocabulário do encarnado. E então, voltamos a uma outra questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 257, onde Kardec escreve o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, que nós deixaremos aqui como uma sugestão para complemento deste estudo de hoje. Agora, a gente vai entrar no texto e aí a gente vai começar a perceber, porque a maioria de nós aqui já tem um certo conhecimento desses dois livros, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Só falta o quê para a gente? Fazer a correlação com as obras como um todo. Porque, às vezes, a gente, apesar de ter lido, a gente acaba lendo essas obras isoladamente, não é verdade? Agora, vamos entrar já no texto e a gente vai fazer umas correspondências, né? A lembrança da temática que Kardec já abordou nas obras fundamentais, as obras basilares. Então, vamos lá. A visão de Deus, que vai do item 31 ao 37, encerrando esse capítulo. Já que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos quando deixarmos a Terra? Estas são as questões que se colocam diariamente. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios para a visão de certas coisas, até mesmo materiais. É assim que determinados fluidos escapam totalmente à nossa visão e aos nossos instrumentos de análise. E, no entanto, não duvidamos de sua existência. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que transporta, que a transporta. Vemos os corpos se movimentarem sob a influência da gravitação, mas não vemos essa força. Então, aqui, até para a gente usar a lógica, né? Porque a nossa audição também, os nossos sentidos como um todo, tem animais que conseguem perceber sons e a visão também em alguns animais é mais aguçada do que em nós, né? Outra coisa que a gente é importante a gente também comentar é sobre essa palavra, fluido, né? Que a gente vai ver muito essa palavra, porque no tempo de Kardec era uma maneira que a ciência utilizava essa palavra para explicar, né, muito
fenômenos. A gente já viu sobre os fluidos imponderáveis, fluido calórico, né? Então, é só a gente ter em mente que é uma forma da ciência se expressar no século XIX, né? Quando ele fala sobre a peste, vocês lembram dos fluidos? Ele fala em fluidos pestilentos, Ah, pântanos que emitem fluidos pestilentos. tá. No tempo de Kardec, se usava muito essa terminologia, né? Falava de miasma. Esse miasma significa emanação nociva de matéria em decomposição, né? Que historicamente foi acreditada como causa de doença. Historicamente, se referindo justamente à época da peste, né? Ou fluido pestilento. Mas aqui, nesse primeiro item, né? A pergunta, né? Que ele já coloca, né? Por que que não o vemos? Então, a primeira é fácil de responder, porque nós não temos órgãos capacitados para isso. Primeiro, que a gente está na matéria. Segundo, que mesmo quando desencarnado, o... vai depender muito do nosso estado evolutivo. Mas ele vai desenvolver isso aqui no decorrer do texto. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais, e somente através da visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Desse modo, apenas nossa alma pode ter a percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte, e isso que somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Através delas, sabemos que a visão de Deus é somente privilégio das almas mais purificadas, e desse modo, bem poucas possuem, ao deixar o envoltório terrestre, o grau de desmaterialização necessário. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão quanto a isso. Vejamos aqui. Coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Então, partindo dessa lógica, a única maneira de a gente perceber Deus é quando a gente estiver inteiramente no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade. Por isso que ele coloca apenas nossa alma pode ter a percepção de Deus. Porque em qualquer momento que essa alma ela esteja encarnada, ela vai estar limitada pelo corpo físico. Bem, se é só quando nós estamos na erraticidade e nós podemos perceber Deus, então a gente vai vê-lo imediatamente após a morte. Bem, aí o Kardec coloca aqui, né? Isso é isso que somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Então, nós, enquanto encarnados, a única maneira da gente saber é de quem está no plano, na erraticidade, né? Por isso que ele fala. Então, como? Através de uma comunicação com esses espíritos. Porque através dessas comunicações, sabemos que a visão de Deus é somente privilégio, né? Através dessas comunicações. Então, sabemos que a visão de Deus é somente privilégio das almas mais purificadas. Então, não é todo espírito que vai ver Deus, apenas as almas mais purificadas, ou seja, os espíritos mais elevados, né? E desse modo, bem poucas possuem, ao deixar o envoltório terrestre, o grau de desmaterialização necessário. Bem, lógico que essa resposta aqui é dada para a humanidade que está no mundo de provas e expiações como a Terra. Então, ele fala aqui que algumas comparações simples
poderão facilitar a compreensão quanto a isso. Então, vamos a essas comparações. Aquele que se encontra no fundo de um vale, envolto por denso nevoeiro, não vê o sol. Todavia, como já o dissemos anteriormente, por causa da luz difusa, ele percebe a presença do sol. Se ele começar a subir a montanha, à medida que se eleva, a névoa se dissipa. A luz torna-se cada vez mais viva, mas ele ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está encoberto, porque o menor nevoeiro basta para encobrir-lhe o brilho. Somente quando o indivíduo tiver se elevado completamente acima da camada de névoa, ao encontrar-se no ar perfeitamente puro, ele o verá em todo o seu esplendor. A mesma coisa acontece com alguém que esteja com a cabeça envolta em vários véus. De início, ele não nada vê. A cada véu que se retire, distingue uma luminosidade cada vez mais clara. Somente quando o último véu tiver sido tirado, perceberá nitidamente as coisas. O mesmo ocorre com um licor carregado de matérias estranhas. De início, ele é turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire uma nitidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à visão. O mesmo acontece com a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é para a alma uma verdadeira matéria, excessivamente grosseira ainda, para certas percepções. Esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva à imoralidade. As imperfeições da alma são como um véu que obscurecem a visão. Cada imperfeição superada é como um véu ameno, mas apenas quando a alma estiver completamente depurada é que desfrutará da plenitude de suas faculdades. Então foi muito bom, né, esses exemplos que o Kardec deu, né? A gente é, subindo uma montanha, olhando para o sol, mas com nevoeiro, né? E conforme a gente vai chegando no topo, e esse nevoeiro se dissipa, ele trouxe o exemplo dos véus e sobre o licor. E, finalmente, ele entra na questão da alma, né? Então, fica muito, muito claro, né? A maneira como o Kardec expõe. Então, não é que a gente não vá beber. E não é um privilégio de pouco. Todos poderemos ver Deus e compreender Deus na sua plenitude. Mas, para isso, a gente precisa evoluir, né, moralmente, intelectualmente, né? Deus, sendo a essência divina por excelência, só pode ser percebido em todo o seu esplendor pelos espíritos que alcançaram o mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque estejam mais afastados dele do que os outros. Tal como ele, como todos os seres da natureza, encontram-se mergulhados no fluido divino, como nós o estamos na luz. Apenas suas imperfeições são como um véu que o furtam a sua visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, eles o verão resplandecer. Para isso não precise, para isso não precisarão subir, nem ir buscá-lo das profundezas do infinito. Estando a visão espiritual desembaraçada das vendas morais que a obscureciam, eles o verão em qualquer lugar em que se encontre, mesmo na terra, pois Deus está em toda parte. Interessante, ele fala, né,
que todos, né, tal como ele, os espíritos imperfeitos, né, não veem, não é porque estejam mais afastados dele do que os outros. Tal como eles, como todos os seres da natureza, encontram-se mergulhados no fluido divino. Então, aquela imagem que a gente sempre traz, né, quando a gente está estudando sobre o fluido cósmico, quando a gente fala o hálito de Deus, o halo de Deus, né? Então, por que que Deus é onipresente, onisciente? Porque, na verdade, nós estamos imersos, né, nesse halo de Deus. É por isso que Deus nos sente, está em todo lugar, onipresente, é onisciente, enfim, né? Então, nós estamos mergulhados nesse fluido que é o próprio Deus. 35. O espírito só se depura com o tempo, e as diferentes encarnações são os alambiques, ao fundo dos quais ele deixa a cada vez algumas impurezas. Aqui ele volta a fazer analogia com o licor, né? Ao deixar seu envoltório corporal, ele não se despoja instantaneamente de suas imperfeições. E por isso que há muitos que, após a morte, não veem mais a Deus do que em vida. Mas à medida que se depuram, passam a ter dele uma intuição mais distinta. Se eles não veem, já o compreendem melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder a tal pergunta, não é que Deus lhes apareça ou lhes dirija a palavra para lhes prescrever ou proibir isso ou aquilo, mas é que eles o sentem. Eles recebem os eflúvios do seu pensamento, do mesmo modo como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora não os vejamos. E aqui, se a gente pensar dentro dos exemplos que ele trouxe, né, isso fica muito claro, porque, pegando aquela analogia que ele faz com os véus, né? Se nós temos vários véus cobrindo a nossa visão, e a gente vai retirando aos poucos cada um desses véus, a gente pode não ver completamente, mas a gente já tem uma impressão. É, quando Kardec abre esse item 35, quando ele fala, o espírito só se depura com o tempo, né? Ou seja, lembrando, né, que a evolução não dá saltos, não é verdade? Então, quando é que nós veremos a Deus? Então, não é de uma hora para outra que a gente já vai ver e compreender Deus. Então, existe toda uma construção dentro de nós mesmos para a gente fazer essa, esse trabalho, né, de moralização, ou seja, do espírito dominar, né, a carne, né? Por isso que ele lembra de novo dos alambiques, né? Que ele vai deixando no fundo as impurezas até se depurar. É todo um trabalho de moralização, né? De aprendizado. De aprendizado. Sim. 36. Nenhum homem pode, então, ver Deus com os olhos da carne. Se tal favor fosse concedido a algum, isso não seria senão um estado de êxtase, no qual a alma se encontra de tal modo desprendida dos laços da matéria que torna isso possível durante a encarnação. Tal privilégio só seria concedido a almas de escola, encarnadas em missão, e não em expiação.
Mas como espíritos de ordem mais elevada resplandecem com um brilho deslumbrante, é possível que os espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, impressionados com o esplendor que os envolve, creiam ter visto o próprio Deus. Vimos isso, às vezes, quando um ministro é confundido com seu soberano. Aqui, mais uma vez, né, o Kardec vai falar sobre esse estado de êxtase. Nós, inclusive, quando nós estudávamos o céu e o inferno, nós falamos também, né, ali no quadro comparativo do céu, aliás, do inferno pagão e do inferno cristão, quando há aquelas descrições do inferno por Teresa d'Ávila em êxtase. E nós lembramos mais uma vez, lá no Livro dos Espíritos, onde o Kardec ele vai falar sobre o êxtase. Então, aqui, ó, lembrando, né? Novamente, no capítulo 8 sobre a emancipação da alma, né? Onde o Kardec ele vai falar sobre o êxtase. E o que é interessante é a gente fazer a leitura, né, das explicações, quando ele vai falar sobre o êxtase, a partir da pergunta 439, e o resumo teórico, porque nesse capítulo ele vai abordar sonambulismo, segunda vista e o próprio êxtase, né? E aqui na pergunta 455, ele vai trazer um resumo teórico sobre esses fenômenos. A gente não vai entrar no mérito da questão aqui, né? Mas a gente deixa como parte do estudo, para se entender melhor. Mas quando ele está falando aqui, né, nenhum homem pode então ver Deus com os olhos da carne. Se tal favor fosse concedido a alguém, isso não seria senão no estado de êxtase, né, no qual a alma se encontra de tal modo desprendida dos laços da matéria que torna-se possível durante a encarnação. Ou seja, durante a encarnação poderia se ocorrer esse fenômeno porque o êxtase, né, a alma se encontra de uma maneira tão desprendida que poderia ser possível. Só que, como a gente falou, a maioria dessas experiências, o Kardec fala que não dá para ter uma credibilidade, porque muitas vezes a pessoa, como ela não está totalmente desprendida, ela vai acabar fazendo correlação com as crenças que ela tem, ou seja, ela pode até confundir ou interpretar de uma forma equivocada. Mas isso aqui ele fala mais aqui adiante, né? Porque ele fala que tal privilégio, no caso, numa excepcionalidade de um êxtase, esse privilégio só seria concedido a almas de escola, né? Ou seja, para um espírito, quando eu falo comum, né, é um espírito normal, não é um espírito nem mau, nem bom, um espírito que está na sua escalada evolutiva, como no mundo que nós vivemos. Falando de nós aqui, né? A maioria dos espíritos que habitam o nosso globo não são almas de escola, né? Mas esse privilégio seriam apenas a essas almas. Mas não é um privilégio como se fosse uma coisa, um favorecimento de Deus. Não, foi uma conquista do Espírito, né? Ele chegou. Mas então, mas se é uma alma de escola, o que que ele está fazendo aqui? Porque nós sabemos que esses espíritos, eles são muitas vezes designados para encarnar em, em mundo como o nosso, justamente para uma missão, né? E geralmente essa missão é para ajudar na evolução, para o aceleramento do desenvolvimento moral
das almas que estão encarnadas nesse globo. E por isso que ele coloca aqui, encarnadas em missão e não em expiação. E a gente vê que isso acontece com os espíritos superiores, né? Que, que a gente está falando daquela segunda classe, né? Da escala espírita. E alguns encarnam na Terra quando, por exceção, né? Quando, por exceção, encarnam na Terra é com uma missão. Então, o Kardec ele admite aqui, né, que isso possa ocorrer no êxtase, mas apenas para almas, né, de escola. Porque, inclusive, essas almas elas estão encarnadas em missão, e não em expiação, por serem já, né, espíritos superiores. Mas como os espíritos de ordem mais elevada resplandecem com um brilho deslumbrante, é possível que os espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, impressionados com o esplendor que os envolve, creiam ter visto o próprio Deus. E eu lembro, inclusive, que em outros estudos que nós fizemos, eu lembro também do comentário da Marisa, inclusive, que a gente falou não só de Teresa d'Ávila, mas o próprio Apocalipse de João, né? Porque aquilo é um êxtase, ele escreve aquelas coisas de uma maneira bem simbólica, e tem outros exemplos aí, né? Mas, enfim. Sob que aparência Deus se apresenta àqueles que se tornaram dignos de tal favor? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? E isso que a linguagem humana é incapaz de descrever, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como cegos, a quem em vão se procuraria fazer compreender o brilho do sol. Nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao círculo de nossas ideias. O vocabulário de um selvagem não saberia descrever as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é pobre demais para descrever os esplendores dos céus. Nossa inteligência é limitada demais para compreendê-los e nossa visão muito fraca seria por eles ofuscada. Esse é o Deus do Espiritismo. Esse é o Deus que a doutrina espírita nos revela, né? Então, nesse capítulo segundo, nós abordamos sobre a existência de Deus, a natureza divina, falamos dos atributos de Deus, e quando a gente vai estudando e vai designando essa visão, entendendo melhor, ou pelo menos procurando entender melhor, tudo que a gente pensa de Deus não pode ferir nenhum dos seus atributos. Então, toda vez que a gente fala que houve uma injustiça, o fulano sofreu uma injustiça, automaticamente a gente está descredibilizando esse Deus, né? Porque se Deus é justo, e ele que cria tudo, e ele que cria as leis, etc. e tal, né? Então não pode haver injustiça. Isso só vai ser explicado através da reencarnação. Então, esse é um Deus que a doutrina espírita propõe para a gente, um Deus, uma forma racional, né? Ele vai falar também sobre a providência, que nós também estudamos, que ele não deixa nunca faltar nada a nenhuma criatura.
Aí, novamente, ele fala, mas tem tanta gente passando fome, tanta criança sofrendo, guerra no mundo. Não existe injustiça. Deus não deixa de cuidar de nenhuma das suas criaturas. Mas ele age direto? Não, age através dos espíritos puros, se servem dos espíritos superiores, ou seja, existe toda uma hierarquia, né? Mas uma hierarquia fraterna. E, finalmente, a grande pergunta que não queria calar, né? Se a gente verá Deus, compreenderá Deus, e a gente fecha, então, com esse raciocínio que Kardec trouxe, depois de praticamente, eu vou falar de 10 anos, porque a gente pega o Livro dos Espíritos como ponto inicial, né? Mas mais de 15 anos de estudo, de reflexões, para trazer esses artigos aqui do capítulo 2 e fechá-lo. E uma coisa curiosa é que ele também fecha esse, esse artigo aqui, esse texto, Visão de Deus, no 37, falando que nós somos limitados, inclusive, para descrever Deus. Acabando também com aquele mito de um Deus, com aquele velho barbudo que está sentado lá no trono no céu, né? Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Então, ele também desconstrói essa ideia de Deus como uma figura humana, né? Nós daremos, então, continuidade no nosso próximo estudo. Aí nós entraremos no terceiro capítulo, onde nós vamos estudar o bem e o mal. E mais uma vez, né, qual é o conceito de bem? Qual é o conceito de mal? O que é o mal? O que é o bem? Como é que a doutrina espírita explica, né? Então, nós vamos falar nesse capítulo. Kardec vai nos trazer com o ensino dos espíritos, fonte do bem e do mal. Vamos falar sobre o instinto e a inteligência e a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Tão profundo esse capítulo sobre Deus que e ao mesmo tempo tão bonito, né? Porque a gente percebe um Deus que é indescritível da gente até colocar em palavras. É só em foro íntimo a gente consegue é, ter essa percepção, assim, sabe? Quando a gente lê esse capítulo, é difícil colocar em palavras. Quando a gente, para mim, né, é difícil, porque é muito bonito quando a gente tem noção de que Deus é essa, a gente não tem nem como dizer, porque não é um ser, não é uma imagem, não é, a gente não tem como descrever, né? Então, a gente se limita a dizer, eu me limito a dizer, é meu Criador, meu Pai, que é a maneira como eu consigo me aproximar mais dele. É o meu Pai, quando eu me dirijo em prece, né? Deus, meu Pai, meu Criador, Senhor Supremo, né? Então, é a maneira como eu consigo me conectar com Deus. E isso é muito bom porque a gente consegue compreender a grandeza, né? Quando nós elevamos nosso coração em prece. Isso é mais Uhum, fácil, né? Quando as pessoas. E aí, quando as pessoas elevam seu pensamento a um santo, ou a, né, a Maria, né?
a Jesus, que a gente consegue, então, visualizá-lo como um mestre, nosso, né, um espírito superior, enfim, e que agora, com certeza, como nós já conversamos, né, já é um espírito puro, enfim, dentro das nossas cogitações, é mais fácil se identificar, né, e pedir que ele seja o nosso intermediário, né. Então, vamos fechar o nosso estudo aqui com esse artigo que a gente escreveu, que é justamente fazendo essa visão dessa temática dentro da doutrina espírita. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, um resumo do estudo de hoje sobre a visão de Deus. A exposição do tema A Visão de Deus é abordada no capítulo 2º, Deus, de a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, e representa uma culminação lógica do entendimento da natureza divina, correlacionando-se com a lei do progresso e os atributos de Deus presentes em toda a codificação espírita. Ou seja, aqui a gente vai dar um panorama exatamente do que a gente falou na introdução desse estudo. E para a gente entender essas temáticas, nós precisamos de outros temas subsidiários, né? Como ele coloca aqui já de início, correlacionando com a lei do progresso. Onde está a lei do progresso? Livro dos Espíritos, terceiro livro, Leis Morais. E os atributos de Deus, que está lá no primeiro livro, né? No capítulo também que vai tratar dos elementos gerais do universo, né? A visão de Deus e o grau de pureza do espírito. O princípio central de a visão de Deus é que a capacidade de ver a divindade está diretamente ligada ao grau de purificação e adiantamento do espírito. Esse é o ponto, né? Para que o espírito possa ver a Deus em todo o seu esplendor, ele deve ter alcançado o mais alto grau de desmaterialização, pois o homem encarnado carece de um sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Ninguém pode ver a Deus com os olhos da carne. E se essa graça fosse concedida a alguns, seria apenas um estado de êxtase, quando a alma está muito desprendida dos laços da matéria. E também naquelas condições, né? De ser um espírito já elevado, encarnado em missão. Os espíritos superiores, ou almas de elite, que a gente está se referindo, são os únicos que podem gozar da presença de Deus e compreendê-lo, uma vez que já atingiram a meta da perfeição. Eles são aqueles que se aproximaram da divindade pela sua perfeição. Para os espíritos imperfeitos ou atrasados, suas impercepções, suas imperfeições são como um véu, ou uma espécie de névoa, bruma, que os impedem de ver Deus. Embora não o vejam, eles o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior afirma que Deus proíbe ou permite algo, ele não está vendo a Deus, mas sente a sua soberania por meio de uma intuição ou um aviso invisível. Isso acontece porque a essência dos espíritos é mais sutil do que a dos homens, o que lhes permite receber melhor as advertências divinas. E aqui, outra constatação. Aonde é que a gente escuta espíritos imperfeitos dizendo que Deus proíbe? No relato da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E muito mais ricamente relatos das revistas espíritas, onde muitos desses espíritos vão falar que Deus proíbe, Deus permite, né? Tem vários depoimentos. Então, não é porque está vendo, não é mas porque tem a intuição de Deus, né? Segundo, correlação com Mário, a natureza.
Posso dar Pois não. uma opinião aqui? Voltando um pouquinho para cima, coloca de novo o texto, por gentileza. Um pouquinho mais para cima agora. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quando tu colocou os espíritos superiores ou almas de elite, são os únicos que podem gozar da presença de Deus e compreendê-lo, uma vez que já atingiram a meta da perfeição. Eles são aqueles que se aproximaram da divindade pela sua perfeição. Não seriam aqui os da segunda classe, eles que atingiram sabedoria, ciência Mas, e. mas o da segunda classe são espíritos superiores. Mas aí tu vai, todos eles vão enxergar Deus? Não seria apenas aquele que reúne a ciência, a sabedoria, a Então, mas bondade? aí ele destaca que dentro desses espíritos superiores, Ah, há as almas de elite. Porque, olha aqui, sim, então seriam todos os espíritos superiores ou alma de não escola? necessariamente. Não, porque aqui, porque na verdade aqui não tem como você delimitar em que Hã? momento, no meu ponto de vista, não tem como você delimitar em que ponto da escala da segunda ordem eles começam a ver ou não. Tá certo, tá certo. Senão eu tento colocar, né, na escala. Não, mas aí E é como a gente é falou, melhor a pensar escala num ela não é uma coisa, ela não é estanque, né, uma coisa. Mário? É alguma coisa que não tem como colocar em estanque. Tu tá certo, Mário, tá certo. Tirou minha dúvida. Não, mas é isso mesmo. Vocês têm que falar quando vocês tiverem alguma percepção, porque às vezes eu também posso ter enganado, né? Mas aqui eu acho que eu consegui me expressar, né? É porque como a escala escrita não é uma coisa rígida, né? Não tem aonde você começar a saber quem é que vai estar Não numa tem, tu tem posição ou razão. noutra, né? Não tem Mas deixa, como. deixa eu só trazer uma outra coisa aqui. Tá. E esse negócio dos espíritos de elite é um termo que ele usa aqui, né? Vocês lembram, né, que estava aqui? Almas de Nenhum pode. escola. De escola, né? De escola. Foi o termo que ele usa, né? Só que É, no lugar de escola, coloquei de elite, né? sim. Ok. Tudo bem? Uhum. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Segundo, correlação com a natureza imaterial e infinita de Deus. O entendimento da visão de Deus se baseia nos atributos divinos estabelecidos em O Livro dos Espíritos e reiterados nas demais obras. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. A imaterialidade de Deus impede que ele seja compreendido pela matéria. A impossibilidade de o definir ou de o limitar leva à necessidade da infinitude de suas perfeições. Para tornar a onipresença e a ação íntima de Deus compreensíveis, Kardec propõe uma comparação. Deus como fluido inteligente. Deus está em toda parte porque irradia em toda parte. Podemos representar a ação de Deus de forma concreta como um fluido sutil, inteligente, que preenche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Contínua presença e solicitude. A natureza inteira está submersa nesse fluido divino. Desse modo, cada átomo desse fluido possui o pensamento, ou seja, os atributos essenciais de Deus, da divindade. Assim como o espírito está em toda parte no corpo humano, Deus está em toda parte na criação, em contato constante
com cada criatura. Consciência divina. Aliás, essa comparação é muito clara, né? Assim como o nosso espírito está em todo o corpo, Deus está em toda a sua criação e em contato constante. Consciência divina. Essa imersão no fluido divino explica a afirmação de que nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento e que Deus vê até os mais recônditos recantos do nosso coração. Terceiro, correlação com a lei do progresso e a justiça divina. O fato de a visão de Deus depender do adiantamento do Espírito está em perfeita harmonia com a justiça e a bondade soberana de Deus. Então, vamos lá ver isso aqui. Progresso individual. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com a mesma aptidão para progredir, sem privilégio ou favorecimento. É o que a gente veio falando ao longo do tempo, né? Deus não vai criar privilégios entre nós, né? Favorecer alguém. Mérito e esforço. A perfeição e, consequentemente, a capacidade de ver e gozar da presença de Deus deve ser conquistada pelo trabalho e pelos esforços do Espírito. Se Deus criasse espírito já perfeito, ele os privaria da atividade necessária para o seu desenvolvimento e lhes tiraria o mérito. Felicidade proporcional. A felicidade suprema só é alcançada pelos espíritos puros. A soma das alegrias do espírito é proporcional ao conjunto de suas qualidades. Assim, o adiantamento intelectual e moral permite ao espírito elevar-se na hierarquia até que possa penetrar e entrever coisas que as almas grosseiras não podem captar. Negativa ao materialismo e panteísmo. A doutrina espírita, ao afirmar a continuidade da individualidade da alma e a necessidade do progresso para a percepção de Deus, nega o materialismo e reduz a vida à matéria. E também o panteísmo, que confunde o Criador com a criatura ou retira a individualidade. O panteísmo, por exemplo, não menciona os atributos essenciais de Deus, como a soberana justiça e bondade, as quais condenam dogmas de parcialidade ou inexorabilidade. Portanto, a visão de Deus é um privilégio conquistado e não uma graça concedida arbitrariamente, o que confirma a justiça distributiva e imparcial de Deus, que não tem preferência por nenhum de seus filhos. A visão beatífica é a recompensa final e eterna para aqueles que completaram a sua jornada de purificação. Então, isso aqui foi uma tentativa de fazer exatamente essa correlação com quando a gente fala, e não necessariamente ficar indicando as obras, né? Porque a gente vai identificar nesse texto, lendo aqui, já passa na cabeça da gente onde que estão os conceitos, né? Quando ele fala de leis morais, quando ele fala de reencarnação, a explicação dos fenômenos, todos os tratados da Revista Espírita sobre panteísmo, sobre o materialismo, né, e sobre todas as outras vicissitudes do egoísmo, quantas instruções dos espíritos. Então, todo esse conjunto de informação, isso bem entendido e bem meditado, quando a gente chega na Gênesis, o capítulo ele fica bem mais simples. A gente ainda tem uma certa dificuldade quando a gente vai estudar esses livros, principalmente a Gênesis, porque a gente não começou a estudar assim, né? A gente não teve essa didática desde o começo. Mas quando a gente começa a olhar para a doutrina espírita como uma obra, como uma coisa só, que vem num crescente, né? Porque justamente pelo fato de Kardec ser muito didático, sempre partindo do desconhecido para o conhecido, né? E assim por diante. Essa forma de trazer as coisas mais simples, fazendo analogias e fazendo todo o trabalho também. E o mais importante, que é justamente de junto aos espíritos,
né, fazer também os questionamentos de muitas dúvidas e muitas perguntas que Kardec fez para vários médicos para obter a confirmação das respostas de alguns temas que ele inicialmente tomava como hipótese, né? A própria encarnação, a questão da reencarnação, e Kardec nunca se ocupou pessoalmente muito com isso, e até que ele não, tinha até uma visão meio que contrária à reencarnação, né? Mas o que que ele fez? Ele deixa de lado as suas crenças, ele deixa de lado as preconcepções, né? O que a gente chama de preconceitos, né? E ele se abre, então, inteiramente para escutar o novo e confrontar com as crenças que ele tinha pelo lado da razão e ver o que realmente era mais racional. Então, a gente vê todo um trabalho desenvolvido ao longo desses anos aí até a gente chegar nessas temáticas. Por isso que quando a gente chega na Gênesis, a Gênesis é um pouco mais trabalhoso, né, para a gente entender. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência e conseguir fazer a correlação com todo, e mais uma vez, eu não falo nem com os livros, né, porque parece que a gente tem que indicar um livro, mas sim os conceitos que foram trazidos nos outros 4 livros, né? E a Revista Espírita, né, que, no meu ponto de vista, é o laboratório, né? É um ensaio principal, né, dos artigos que Kardec vai desenvolver. Mais uma rica aprendizagem, né? É um aprendizado. Assim como a Nilce falou, é, mas além de bonito, eu acho assim muito consolador, né? Essa forma que foi passado pela doutrina espírita, completamente diferente do que a gente tinha essa visão de Deus, né? Pelo menos para mim, né? Então você pensar que Deus, ele tá em tudo, ele tá em, né? Ele tá assim, não sei, é assim, como a forma como ele passou, a gente, eu me sinto muito mais assim consolada, não sei, talvez, e é, hum, não sei explicar muito bem não, mas é maravilhoso, né? Muito assim, não tem aquela coisa de você acreditar que Deus era uma, sei lá, eu tinha a imagem que era uma pessoa. Sabe que essa ideia, né, essa ideia de Deus como uma pessoa, ela também está muito ligada, porque às vezes isso está no nosso subconsciente e a gente às vezes não sabe explicar. Mas tem uma coisa que contribui muito para isso, no meu ponto de vista, que foi o fato de eles tentarem, e conseguiram, né, de uma certa forma, transformar Jesus em Deus. Hum, Né? Então, quando a gente pensa em Deus, não tem como a gente não colocar Jesus no meio ali, né? A gente acaba fazendo uma correlação. Então, tem muito isso também, né? Agora, compreender a essência de Deus, principalmente, olha, principalmente nesse capítulo aqui, porque hoje a gente está falando sobre a visão de Deus, no sentido de enxergarmos a Deus, e a gente vê que, primeiro, os pontos que são levantados aqui, né? Deus não cria, ele não tem um filho preferido, ele ama a toda a sua criação. E quando ele fala toda a criação, não é só os espíritos, as individualidades, a humanidade encarnada ou desencarnada. Quando ele fala que Deus ama as suas criaturas, é tudo, toda a sua criação. Né? Porque, como diz, né, se até ao lado de um verme, né, existe um espírito cuidando daquele verme lá. Ou seja, a gente vê que também estamos todos conectados. Então, o amor de Deus, ele é imenso por todas as suas criaturas. Aí a gente cai naquela coisa que a gente falou há pouco, né? Sobre nossos sofrimentos, nossas angústias. E é por isso que a doutrina espírita é consoladora. Né? Por quê? Porque quando você é apresentado a uma doutrina que te explica o que você está passando através das reencarnações, sabe que
se você... que está na nossa mão, né? Está na nossa mão. E o que a gente está passando são consequências de atos passados. E tudo que a gente está passando é um aprendizado. Aí a gente vai lembrar do estudo passado, né, sobre a natureza divina e principalmente sobre a providência, né? Até aquele exemplo, né, que a Nilce deu, né, do teu filho, né, Nilce? Né? A providência, como Deus cuida das criaturas dele, né, em todos os momentos, seja através dos Coisa bons linda. Tu sabe espíritos, que dos agora de manhã eu mentores, né? estava vendo, entrou assim no meu, naquelas coisinhas ali do YouTube, uma pessoa, não aparece ele, lá no sertão do Nordeste, aquela seca, e aparece assim, são árvores, e a gente percebe que sim, pouca folhagem, muito seco, muito árido. Ele cavou um poço muito raso, assim, como se fosse um tipo de uma piscininha, assim, sabe? Concretou, coloca água, quase que de uma vez por semana, com baldes, e todos os animais da floresta estão começando a vir ali. Então é a coisa mais linda, ele filma. Aí vem as pombinhas e ele diz: as pombinhas vêm sempre juntas. Aquele vem isolado. Aquele traz o bando todo. Né? Os saguis começam a descer. Né? Apareceu um papagaio, dali um pouco, um periquito, ele disse. Aí daqui a pouco ele vai trazer os outros. Isso não é a providência divina? Que coisa mais linda! Um passando por outro, outro passando por outro. E aí vem aqueles animais, até os quatro patas, mamíferos, sabe? Vem beber ali e vão trazendo os outros. É lindo de ver isso, quando está ligado, né? Quando a gente se liga à providência divina e consegue entender, é assim. Que coisa linda. Bem, então vamos lá. Vamos encerrar então o nosso estudo. Mais uma vez agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo sobre um tema que, se a gente não lê com cuidado, parece assim uma coisa simples, né? A gente olha assim com um olhar mais cuidadoso, a gente vê o quão profundo esse capítulo é. Então, como nós já combinamos aqui, vamos entrar então no terceiro capítulo no próximo estudo. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.